A gente continua na análise. Thaís, você ficou quietinha no final do primeiro bloco, mas nós estamos exatamente no mesmo assunto, Thaís. Nós estamos tentando estabelecer, do ponto de vista das medidas que o governo anuncia na economia, o que reverte nessa relação custo-benefício. Vamos comemorar a geração de empregos. Nós aqui não achamos que quanto pior, melhor. É a nossa postura editorial. Há que se comemorar. Mas a inflação, que ninguém comemora, ganha do emprego, Thaís? William, por enquanto parece não ganhar. Isso falo com base nos dados das pesquisas que a gente tem visto até agora. Mas, juntando com o assunto que a gente trazia no bloco anterior, a gente vê um esforço do governo de tentar reduzir essa inflação, de fazer com que a queda de preço chegue de fato no bolso do consumidor. E aí, acho que ainda faltam algumas perguntas a serem respondidas especificamente sobre os combustíveis, William, para ver se a gente consegue ter uma resposta mais ampla para essa pergunta que você me fez. É saber o quanto, de fato, essa redução de impostos, se ela vier a ser concretizada diante de tantas condicionantes, vai impactar no bolso do consumidor. O quanto ele vai deixar de pagar, o quanto de desconto ele vai ter nesse combustível. E mais, se esse valor menor que ele vai pagar no combustível vai ser suficiente. Se ele vai conseguir voltar a dirigir o seu carro de aplicativo, se ele vai conseguir voltar a fazer o que ele fazia antes do preço do combustível tão alto. Então, a gente ainda precisa de muitas respostas para conseguir esse mais amplo. Vamos tentar, Raquel e Samuel? Vocês se arriscam? A questão é de dose. Nós estamos vendo os números. A minha avaliação é que nesses níveis de gasto fiscal, o que acontece? Tem a reação do câmbio. Que você já antecipou. E aí vai para a inflação. E eu acho que a coisa neutraliza. A gente tem que lembrar, quando a epidemia chegou aqui, lá quando o mundo voltou a ver, as commodities subiram a beça. Como a gente exporta commodities, era para o nosso câmbio ter valorizado tanto. Por que lá em julho, agosto, setembro de 2020, as commodities subiram muito e o nosso câmbio ficou lá em 5,60, 5,70, não veio para 4,50? Porque havia um risco fiscal imenso com a epidemia. Aí a situação esse ano ficou melhor, o câmbio voltou muito. Teve outros motivos também, mas as commodities melhoraram de preço, e essa melhora de preço das commodities foi repassada para o câmbio. Foi repassada para o câmbio porque a percepção da política fiscal melhorou. Medidas como essa neutralizam essa percepção de melhora da política fiscal e tem o risco da emenda sair pior do que o soneto. Raquel? William, eu vejo uma recuperação mais forte no mercado de trabalho do que muita gente antecipava. A economia reabriu realmente, totalmente no pós-pandemia, serviços, as pessoas viajaram. Então, realmente surpreendeu. A gente tem um mercado de trabalho mais forte, o PIB veio melhor por conta disso. Agora, eu não estou vendo uma melhora dessa inflação a ponto de subir a sensação de bem-estar das pessoas. Precisa ver, como a Thaís disse, se essas mexidas todas do governo vão conseguir impactar. Eu também tenho dúvidas como Samuel. Não só pela questão do impacto via câmbio, amanhã a gente vai conseguir medir um pouquinho o termômetro do mercado para isso, mas também se isso acaba sendo repassado mesmo, porque os combustíveis é um mercado livre na ponta e está faltando produto no mundo. Vamos ao Caio e a Thaís, que os dois têm essa, digamos, essa característica de fuçar dentro dos gabinetes e dos cálculos políticos. Como é que eles se desenvolvem à luz dos resultados da economia? Caio, em que medida a gente viu lá Ciro Nogueira, articulador importantíssimo do Palácio do Planalto, a gente viu os dois primeiros ministros, como eu gosto de brincar, com o Lira e com o Pacheco, a gente viu o Guedes. Em que medida há uma articulação desses cálculos políticos em função do que a Raquel e o Samuel estavam levantando aqui? O custo-benefício das medidas políticas que são tomadas em função da necessidade de se reeleger. Vac, primeiro, todos são candidatos, de alguma maneira. Então, todos são cobrados e serão cobrados nas urnas. Por isso que a gente tem que ler, eu gosto de ler, como uma medida da política, mais do que uma medida de governo. Vamos ver como que a oposição vai se comportar ali dentro, porque é difícil contra um pacote desse.
Segundo ponto, eu gosto de ver, e tenho dito, mas agora eu acho que eu consegui organizar o pensamento. Um pacote desse, né, um anúncio desse, tem um objetivo, um dado objetivo, um propósito objetivo e um propósito subjetivo. O propósito objetivo, que é melhorar na ponta, eu não vejo que eles tenham tanta certeza assim, que reduzir 1%, né? Hoje eu ouvi isso, vai reduzir 1% no IPCA se for aprovado, 2% e tal. Esse eu não sinto eles estão seguros, mas há um propósito subjetivo que é a construção do político eleitoral para todos, não só para o presidente Jair Bolsonaro. E olhando, só para finalizar, as eleições que foram de mudança, de grande mudança principalmente, 89 e 2002, são eleições que o ano a inflação estava alta. Então, por isso que a gente consegue acoplar tudo com uma grande preocupação inflacionária, a necessidade de responder logo e dar um propósito subjetivo para a construção de um discurso político eleitoral, sem ter uma segurança certeira de que na ponta o propósito objetivo será cumprido. Thaís, a última palavra nessa roda hoje é tua. Quando o governo olha para os ventos da economia, disso que a gente tratou esse WW inteiro, ele sente que os ventos estão virando a favor? William, quando a gente conversa com o ministro Paulo Guedes, sim. E aí eu faço uma ressalva. Hoje, apesar de ser uma medida política, esse anúncio é uma prova da força de Paulo Guedes nesse governo. Essa medida é toda do pé à cabeça de Paulo Guedes. Então, mesmo com a política ali, a gente vê que é o ministro da Economia que está tocando a obra.